Eu sou a Manuela e eu faço CrossFit há 3 anos. Eu sou a Fernanda, mãe da Manuela, e faço CrossFit há 3 anos. Sou o Fábio, faço CrossFit há mais de 10 anos já, né? E agora eu trouxe elas aqui comigo também há um tempinho. Começou com o meu padrasto, que ele sempre fez, mas eu não tinha muito interesse, porque eu sempre fui mais sedentária e aí eu sempre ficava bastante deitada. Aí um dia meu padrasto percebeu que prejudicava no sentido de saúde. Aí ele me puxou pra ir, falou pra eu fazer uma aula teste. Aí eu vim fazer e aí eu comecei a fazer o CrossFit. Pra mim também, eu já fazia academia, mas eu ficava frustrada algumas vezes, porque na academia você chega e tem atenção no primeiro dia e depois você é largada. E eu não sabia fazer os exercícios direito, então eu me empolgava de ir para academia e num determinado momento eu não ia mais, eu desanimava e não ia mais. E aí o Fábio já fazia o CrossFit há muito tempo, me convidava, mas eu achava que o CrossFit não era para mim, achava que tinha que ter muita força, que era um treino muito puxado, pesado, então eu achava que eu não ia conseguir. E aí nessas de frustração com a academia, eu queria me exercitar por questões de saúde também. E aí eu resolvi, o Fábio me convidou para fazer uma aula e eu resolvi experimentar. E aí tô aqui até hoje. Bom, como eu falei, já há um pouco mais de 10 anos, eu já morava por aqui. Passei na frente, vi, quero conhecer. Fazia musculação e tudo, tava um tempo parado, queria voltar a me exercitar e entrei aqui na academia, falei com o Thiago, marquei uma aula teste, vim fazer. E aí também, depois nunca mais parei assim. Tive alguns intervalos, porque acabei mudando, fiquei mais afastado daqui e tudo. Enfim, sempre treinando o CrossFit. E assim que voltei pra cá também, mais perto, já voltei a treinar aqui com o Thiago aqui no Dádiva também. Eu lembro do primeiro treino, eu não lembro como foi, mas lembro o pós do primeiro treino. Eu acho que foi muita dor, eu senti muita dor muscular, só que conforme eu voltava, ia diminuindo essa dor. Aí a gente começa a ver os resultados, aí vai influenciando também. Eu na primeira vez que vim achei puxado e pesado o treino, mas eu comecei a perceber que eu tinha umas dores diferentes do que acontecia na academia. Justamente porque eu não fazia o exercício direito e eu não tinha o apoio de alguém me ensinar as técnicas de um exercício. Passei pelas mesmas coisas que a Manu, cheia de dor, não conseguia nem me movimentar, mas com o tempo isso vai diminuindo, não passa. A gente sempre tem dor, mas diminui. Eu a primeira vez, assim, eu não lembro muita coisa, faz muito tempo, mas tem uma coisa que me marcou e isso eu não esqueço. Eu treinei, morri, lógico. E aí eu saí daqui, legal, e lá na frente, no final da vida, eu tive que parar o carro porque eu passei mal. Muita gente vai se identificar com isso. Pô, a gente não sabe nada, é uma modalidade nova, por mais que seja exercício, faça exercícios, treine algumas coisas. Eu tinha feito natação, musculação, algumas coisas, mas é diferente. Aí você vai evoluindo e tudo mais, e eventualmente durante esse período que eu já treinava aqui, elas não, às vezes eu chegava em casa empolgado e contava alguma coisa, hoje eu consegui fazer tal exercício que é difícil e eu fui evoluindo e aprendi, e às vezes eu mostrava ali algum videozinho que a gente sempre faz, né, às vezes até para se corrigir mesmo, a gente vai se filmando, tentando ver e mostrava ali, falava, peguei tal carga, aumentei isso, consegui fazer aquilo, e aí elas já foram vendo, mas assim, a reação primeira era sempre essa que elas falaram, né, de putz, eu nunca vou fazer isso, não dá, imagina, olha o que você faz, isso aí não tem como. E aí eu acho que assim, primeiro foi a Manu, que a gente fez uma viagem. Isso daí também me marcou, não esqueço, a gente fez uma viagem, a gente foi pra Gramado, viagem de família, e a gente andava bastante durante o dia, né, conhecer os pontos turísticos e tudo mais, e chegava no final do dia, lógico, todos cansados, mas a Manu em específico era a mais cansada de nós dois. Eu falei, poxa, como que a mais nova, na época, sei lá, 12, 13 anos, era a mais cansada e a mais dolorida do dia, né? Aí eu falei pra ela de lá já, eu falei, quando a gente voltar, eu vou te levar a fazer uma aula teste,
e você precisa se exercitar, né? Você não pode estar nessa situação de ter dor de andar durante um dia aqui e ficar mais cansado, que nós dois somos mais velhos. E a Fê, acho que foi muito isso que ela falou, ela comentava bastante que ela, né, ia treinar e não conseguia, às vezes eu até deixava ela na academia, né, de musculação, depois vinha treinar, depois buscava ela, e aí, enfim, ela teve uma série dessas situações que ela ia desanimando, ela perdia ali a vontade de ir e tudo mais, ia parando. E acho que ela tentou fazer aulas, né, dança, essas coisas, e não rolava, até que eu falei, faz o seguinte, vamos lá só uma vez, uma aula teste, né? Eu falei, você não precisa se matar, se você não aguentar, você para. Mas vamos conhecer. Eu falei, a Manu tá indo, né? E acho que isso ajudou bastante, a Manu já tava vindo também, e aí acho que deu mais um empurrãozinho para ela vir, e aí ela veio, e ela viu, né, que na verdade você pode começar de baixo, né, ir aprendendo, se adaptando, adapta as cargas, adapta os movimentos e vai evoluindo aos poucos e vai aprendendo. Você não vai chegar aqui um atleta profissional, acho que como em qualquer modalidade, né? A gente que gosta de jogar um futebol de brincadeira, uma pelada, a gente não vai jogar em alto nível como jogador profissional. Então acho que dá para fazer paralelos. Aqui você vem para aprender, para se condicionar, para treinar e não ter a performance de um atleta, a não ser que você queira, aí você trabalha para isso. Eu ficava irritada porque ele insistia bastante. Eu falava, não, de jeito nenhum, isso é loucura, eu não consigo, eu vejo o pessoal fazendo, de jeito nenhum, eu não tenho mínima força. Então eu achava muita loucura, eu realmente achava que eu não ia conseguir, não era pra mim. E sim, às vezes eu ficava irritada porque ele insistia e por muito tempo eu fui bem reativa, não queria saber. Mas eu tava afim de fazer exercício, mas estava frustrada com a academia. Então eu falei, quer saber? Vou tentar, vou fazer uma aula. E aí se eu achar que é loucura mesmo, eu não vou mais e pronto. Mas aí eu vim na primeira aula, aí eu acabei gostando do ambiente, da questão familiar, das pessoas, porque na academia eu sentia um pouco de um querendo ser melhor que o outro. E aqui no cross eu não sinto, é uma família, todo mundo se ajuda, quem tá há muito tempo já faz as coisas, quer ensinar, quem tá chegando agora. Então o ambiente para mim mudou minha cabeça e o resultado, porque aí eu comecei a ver que realmente o resultado físico em mim estava tudo mudando. Eu via assim os vídeos do Fábio fazendo, mas nunca foi uma coisa que eu me dei muita importância, sabe? Beleza, tá fazendo exercício. Mas quando eu via, eu lembro de pensar, tipo, que coisa difícil. Não é uma coisa que eu me imaginava fazendo. Eu achava que era mais pessoas, homens que faziam por causa de força mesmo. Modificou bastante na minha vida, até um dos motivos que eu faço cross até hoje, me mantive no cross, foi educação física, por exemplo. Antes eu não era a menina que gostava de ficar lá fazendo os esportes. Aí com o tempo que eu fui treinando, foi elaborando a minha condição física. E aí esportes até que eu não sabia as técnicas, eu ia bem. Até correr é bem melhor, porque a gente vai treinando respiração e resistência, né? Aí também como postura, da coluna, são coisas que a gente não percebe, mas prejudica muito, né? Eu sentia muita dor, aí quando eu comecei a fazer os exercícios parou. E consequentemente, fazendo cross, eu comecei a fazer outros esportes. Hoje eu faço handball e vôlei, então é uma coisa que me ajuda muito. Eu me destaco muitas vezes no hand pela forma que eu corro. Às vezes eu não sou a melhor em técnica, mas treino de resistência eu sou bem boa. Pra mim eu tinha muitas dores na coluna, me sentia sempre muito cansada, às vezes até para andar até o trabalho, porque tem que andar no metrô, fazer uma caminhada até chegar no trabalho. Eu ficava muito cansada, com a respiração bem ofegante. E principalmente mesmo a dor que eu tinha na coluna, eu tinha muita dor no corpo. E eu fazia exames e falavam pra mim, tá tudo bem, você não tem nada. Com os exercícios, isso pra mim mudou. As dores que eu tenho hoje são musculares do cross, mas assim, dores de coluna, de virar o pescoço, que eu nem conseguia às vezes virar o pescoço, torcicolo, isso acabou.
O condicionamento físico mesmo, até para as coisas do dia a dia mudou. Hoje eu tenho muito mais pique, muito mais movimento, porque quando você começa a fazer o cross, que você vê o quanto a gente não... É dura, os movimentos travam, você não consegue se movimentar muito. Então tudo isso foi melhorando bastante na minha vida. Comecei há bastante tempo, mas assim, acho que posso dizer até pelas experiências que eu fiquei parado, né, que eu não conseguia treinar e tudo. Acho que faz muita diferença na questão de disposição, de qualidade de vida. E assim, uma coisa que eu falo muito isso, as pessoas me perguntam e tudo, eu falo assim, não é só a questão da saúde física ou do condicionamento, né? Enfim, acho que o que eu gosto do cross, o que me cativa e me mantém há tanto tempo no cross é que eu gosto dessa questão do desafio diário, dessa coisa dinâmica de todo dia ser um treino diferente. Mas além disso, né, a gente aqui no Dádiva, como a Fê comentou, a gente tem esse espírito de família, a gente cria vínculos, a gente tem amizades. Então a gente chega aqui, a gente bate papo, a gente dá risada junto, né? A gente tem a nossa quinta série aqui, fazer nossas piadinhas, brincar. Então é um momento não só de fazer exercício, de cuidar do físico, da saúde, mas também de descontração, de cuidar da mente. Então assim, junta tudo, né? Quantas vezes que a gente sai do trabalho super cansado, depois a gente até pensa duas vezes se vem ou se não vem, porque tá no caminho aqui já para ir para casa, a gente fala, não, vamos lá, e a gente para aqui, depois sai e fala, ainda bem que a gente parou e veio, né? Porque foi aquela uma hora que a gente tem aqui para ficar aqui de boa, com um clima mais leve, né? Esvaziando a cabeça dos problemas do dia. Mesmo a questão toda de treinar, de liberar a dopamina, endorfina, né? Toda a questão fisiológica por trás do exercício, acho que tudo isso mistura ali num resultado super bom. Além do que a gente agora tem tido, né, durante a semana esses momentos juntos também, como família aqui, que às vezes era mais difícil por causa das correrias e tudo mais, né? Ela ia treinar numa academia, eu em outra, a Manu ficava em casa, então agora não, a gente se junta, é mais um tempinho que a gente tem aqui de conviver junto. E um puxa o outro, né? E eu acho que uma questão importante também é a preguiça, porque quanto mais você fica parado, mais você fica deitado, menos você quer fazer alguma coisa. Então com o cross acho que mudou isso para nós três, então a gente ficou mais ativo. E o banco, quando um tá preguiçoso, o outro puxa, né? A gente se tá preguiçoso, vamos lá, vamos hoje, vamos amanhã. Então, isso é importante, é um ponto bem importante também pra gente. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, o momento que a gente tem lá na hora de a gente conversar, e aí quando a gente vai testar uma coisa, a gente começa a perceber que quanto mais a gente treina, a gente vai começando a ficar melhor. E aí, uma coisa que você não sabia lá no começo, uma coisa que é totalmente diferente, que você achava impossível, você tá fazendo, tipo, super bem. E aí, você fica super feliz, é uma conquista, né? Porque você tá fazendo um exercício e você fala, nossa, consegui. E eu acho que uma coisa que é muito engraçada também é que quando você fala para outra pessoa que não conhece o CrossFit ou não faz, que você faz o CrossFit, a pessoa acha fenomenal, assim, fala, nossa, eu não acredito, você faz CrossFit, você é louca, como que você aguenta, como você consegue? E é muito engraçado que hoje eu me sinto um pouco Fábio, eu falo, não, vai lá conhecer, é muito legal, você vai gostar, é um ambiente familiar, você fica se desafiando, não é uma concorrência, você vê outras pessoas fazendo, aí você fala, nossa, que legal, quero fazer também. Então é muito engraçado hoje quando eu falo que faço CrossFit para outras pessoas. Recentemente a gente fez isso com um casal de amigos nossos, né? Que eles até vieram conhecer aqui. É verdade. Aí tem bastante esse negócio de um ajudar o outro. Eu sou mais nova de todo mundo, né? Eu treinava com um monte de adulto, ninguém com a minha idade. Mas aí eles começaram a falar, Manu, faz assim, faz assado. E aí, tipo, foi melhorando bastante. E você cria uma conexão com pessoas de outra idade que você nem imagina. É legal. Tem um ponto legal, acho que, da questão saúde, né? Acho que uma que ela falou, né, um pouco, Fábio, então eu sou meio missionário, né, do CrossFit, o pessoal me pergunta, eu falo, não é por aí, todo mundo consegue fazer, como eu fiz com elas aqui, eu acabo fazendo com um monte de gente também, mas tem um fator ali a mais da saúde, que é assim, no final de 20, eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? Eu tinha mais de 130 quilos na época, e aí, enfim, eu já fazia algum acompanhamento médico, enfim, mas eu tinha dificuldade, eu não conseguia emagrecer, e aí a Fê, principalmente, né, me ajudou muito ali, eu tinha medo de fazer a cirurgia e tudo, me incentivou bastante. É a questão, tipo, agora ou nunca, né? Você precisa cuidar da saúde. E aí tem os dois pontos, né? Que eventualmente você não precisa esperar chegar a esse ponto, como eu fiz,
né? Você pode procurar antes do CrossFit. Eu já tinha procurado, mas nesses hiatos aí, eu acabei perdendo bem a mão. E logo que eu fui liberado para fazer exercício, a primeira coisa que eu fiz foi voltar pro CrossFit, né? Então ele faz parte da minha rotina aí sim, sem falhas, desde aí de 21 mais ou menos, quando eu fui liberado ali para fazer exercícios de alta intensidade. E então foi crucial, né, para o meu pós-operatório, para todo o meu processo ali de recuperação e emagrecimento e manutenção desde então, né? É a minha atividade física principal, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço no dia a dia. Então é mais um aliado aí nessa luta de se manter saudável. Outra coisa também engraçada é que nós viemos de São Caetano, né? A gente morou muito tempo lá. Eu e a Manu e o Fábio depois chegou e morou um tempo com a gente. Então quando a gente veio pra cá e começamos o CrossFit, hoje a gente às vezes pensa em mudar, né, da onde a gente mora, e a gente fala, vamos voltar para São Caetano? Aí um olha pro outro, mas e o cross? Ah, não, mas e o cross? Ah, não, vamos ver alguma coisa por aqui mesmo. Então é muito engraçado, porque quando a gente veio, a gente falou com todas as letras, nós vamos voltar para São Caetano. E hoje a gente já fala, não, mas e o cross? Eu acho que a gente tem muito uma ideia estereotipada de muitas coisas e também é estranho, né? Algo diferente, né? Uma coisa que é super famosa, igual a academia, mas eu acho que vale a pena tentar. Acho não, tenho certeza. Porque é uma experiência que a gente não espera e, poxa, é uma coisa que eu nunca me via fazendo e graças a Deus eu já tô aqui. Bom, eu acho que o principal é conhecer, né? Porque a gente realmente tem o estereótipo que é uma coisa que você não vai conseguir, não vai dar. Então vem conhecer, vem fazer uma aula e que eu tenho certeza que você vai voltar. E os resultados que a gente espera tanto encontrar por questão de saúde, estética, você vai ter aqui, eu tenho certeza, porque eu tive. Então, vale a pena conhecer. Vem conhecer aqui o Dádiva, tem os professores, a Thaís e o Thiago, estão sempre orientando. Uma coisa que eu acho mega importante é a técnica do exercício. Eu não tinha noção quantas técnicas tem cada exercício que a gente faz. E hoje eu falo, eu tenho dores que eu nunca imaginava na minha vida, porque eu não fazia o exercício direito. Então hoje eu faço. E com orientação, então são poucos alunos, então você tem sempre alguém ali te olhando, te orientando, dedicado para você. Não é você chega e faz ali sozinho o exercício, aprende uma vez e depois se vira. Então eu acho que para mim isso foi uma das coisas mais importantes, que me fez vir ficar. Então vem conhecer, vale a pena. Eu sempre falo, né? Eu falo que o mundo que a gente vive, onde a maioria das nossas profissões a gente sedentário, tá sentado, tá em escritório, né? São poucas hoje as profissões que você se movimenta, que você usa o corpo. E independente disso, né? Acho que em qualquer caso é importante você ter uma atividade física regular, né, para cuidar da sua saúde. E quando as pessoas me perguntam, você treina todo dia e tudo mais, sim, e aí, como é que é? E eu falo, gente, assim, você tem que achar o que você gosta. Eu já passei por algumas modalidades e cada uma tem lá o seu valor, tem seus adeptos e tudo mais, mas eu me encontrei no CrossFit por essas características que a gente já falou, né, de ter esse dinamismo, de ser diferente, de me provocar todo dia a evoluir, né, de eu ter essa oportunidade, pelo ambiente, né, pelos professores, acho que assim, até por ter mudado, ou às vezes viajando, já fui em outros CrossFits e tudo mais, e isso é muito legal, assim, a comunidade toda do CrossFit é muito boa, né, mesmo quando você vai em lugares que não é o box, que você de fato treina, você é bem recebido e tudo mais, mas não tem jeito, aqui é minha casa, né, meu lar, minha família. Fala que é diferente com o Thiago, com a Thaís, tem muito do que a Fê falou também, né, do jeito que eles nos ensinam, a atenção que eles nos dão, de passar a técnica, né, a gente sabe e confia, né, a gente tem aqui uma CrossFit afiliada, séria, né, com professores preparados. Então isso é super importante, senão eu não teria trazido, né, a Manu, a Fê pra cá, né, não teria indicado e trazido. Então eu falo isso com meus amigos, falo isso para as pessoas que às vezes vêm me procurar ali para perguntar, né, o que ela acha, vem, marca uma aula, vamos lá, vem conhecer, porque vale a pena, né, e assim, é um investimento em você, né, você tem que se cuidar, quanto mais a gente estiver saudável, tiver força, né, para envelhecer, que a gente vai perder, é normal, todo mundo perde. Quanto antes você começar e tiver mais para gastar, você chega lá na frente melhor. Eu acho que esse é o principal objetivo.
Tchau, galera. Valeu. Valeu.